tinha esses aviões em linha. Esse é o Feldman, o americano que fez o filme. Até agora inédita, a figura do candango, gravando também a sua voz e os sons ambientes. Arthur Ulisses Pontual e Luiz Magalhães. Do outro lado também nós trabalhamos com Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é um otimista, um homem com uma fé muito grande no trabalho. Eu fiz meu período prático ao pastorado 1 ano em Brasília, e as imagens são bem constratantes, né? São bem diferentes. A gente não percebe o quanto naqueles prédios tem de suor, de sacrifício. E agora, vendo ali, até a gente fica um pouco conturbado, que ali mesmo foram os cadáveres, devem estar ali, os escombros. Então, Brasília, que parece tão bonita nos cartões postais, tem uma história que merece ser resgatada, principalmente a história dos candangos, que muitas vezes a gente nem sabe quem foram eles, né? São anônimos, mas são pessoas que sonharam, pensaram um Brasil diferente. Acredito que isso é que devemos continuar cultivando, esperando sempre um novo país nascer das nossas atitudes de respeito e valorização das outras pessoas, de uma postura ética. Era isso. A educação brasileira ainda hoje, discutindo as questões da diversidade, da singularidade na diversidade, da história de um povo que a gente não conhece efetivamente. E aí eu fiquei pensando, Vaca Brasília, Bezerro Brasil, Vaca da Divinas Tetas, é coincidência, metáfora, que o pessoal continua em Brasília fazendo uso das tetas, né? E ocultando a verdadeira história. E nós, enquanto educadores, que história efetivamente estamos fazendo? A gente tem avançado no plano das ideias, no plano da legislação, temos um programa, um Plano Nacional de Educação que serve de referência para muitos países, para o mundo todo. E efetivamente me parece que algumas coisas não mudaram, né? Muitos com pouco, poucos com muito. Quando a gente vê Brasília, fala de Brasília, a gente fala de uma Brasília, né? E quantos Brasis e quantas Brasílias estão imersas nessa história. Acho que para nós, professores, que vamos trabalhar na educação básica, que estamos trabalhando já na educação básica, acho que nos vale uma pergunta: que história nós queremos continuar fazendo? Essa história. Então, são mecanismos de dominação, de poder, as histórias normalmente são contadas, né, pelos vencedores, né? Enfim, tem essa clássica noção, né? Ok? Fala. Não. Então, tá atento, né, à importância de você ter o cinema, de você ter hoje a internet, os processos de você registro e comunicação, processos e histórias são muito, muito importantes. E eu acho que nesse momento o papel do cinema adquire uma função política e educativa muito, muito importante para a gente repensar até quem somos hoje e onde queremos, né? Que horizonte, que futuro a gente quer sonhar para o lugar onde vive, para a nossa própria vida, né? Um projeto de vida individual ou coletiva. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir também um pouco, que é quando ele diz: no fim das contas, o candango, ele é quem, né? Ele é aquele que não pode, se ele passar na frente, ele pode, né? Ele pode até ser preso, enfim. Quem é você aqui, né? Como aquela história do filme, tá vendo aquele prédio, moço? Eu também trabalhei lá, mas hoje em dia, se eu parar aqui e ficar olhando, vou perguntar qual é, tá querendo roubar? Né? Então, quem é esse ser humano de carne e osso, pele, sentimento, alma,
que derramou o seu sangue e o seu suor ali pela construção daquelas edificações todas, e que hoje está ali numa cidade satélite passando fome, os filhos dele passando fome, e que quando ele passa por nós, a classe média, nós que vamos lá passear, que somos, né, muito inteligentes, intelectuais, vamos admirar e discutir arquitetonicamente, e esse cara passa por nós e nós temos medo dele, né? Enfim, tudo aquilo é fruto do que ele nos deu, porque ele foi explorado, ele ganhou mal, ele foi humilhado, e no entanto, ele não é ninguém para nós, né? Então isso é uma questão que sempre ecoa para mim, sempre fica, né? Qual é o valor que nós estamos dando para esse ser humano que está construindo, que construiu e que constrói cotidianamente a nossa realidade palpável. E quando eu vi esse vídeo também no papel da classe trabalhadora, né? E hoje também de como ela é peça, tiranicamente falando, assim, do capitalismo, no sentido de nessa busca de uma vida melhor, e que esse discurso é exatamente o que move o capitalismo, assim, uma vida melhor de mais dinheiro. Então, para onde essa classe trabalhadora quer chegar, então, e quem é que coloca esse sonho, digamos assim, né, de ter mais dinheiro, de conseguir subir na vida. Então, e também eu acho que a gente tem que discutir um pouco isso também, né, desse papel também, desse discurso, o que esse sonho que eles colocam de uma vida melhor para essa classe trabalhadora, que muita gente veio do Recife, eu acho que falou, para trabalhar em Brasília em busca de uma vida melhor, né? E o que a gente está falando também por aí? Não, você tem que estudar, você tem que trabalhar para ter uma vida melhor, para ter dinheiro, sabe, para subir na vida. E que também querendo ou não, é o que move também essa indústria capitalista e esse não movimento também, né, das classes. É meio que paradoxo de novo, né, o paradoxo de você querer subir, você querer ser mais, mas ao mesmo tempo não, assim, não consegue, assim. Não sei se eu fui bem clara, assim, na minha expressão, mas eu acho que como hoje a gente é privilegiado, vive numa época que a gente conseguiu alguns direitos dos trabalhadores, algumas conquistas. Claro que tem muita coisa ainda para se conquistar, mas como a gente tem o privilégio de ter uma condição boa de trabalho, lugares bons de se trabalhar, e que a gente possa utilizar isso. Eu fiquei pensando, nossa, eu naquela situação, eu acho que mal conseguiria sobreviver, muito menos trabalhar. Eles iam lá, trabalhavam, né, se esforçavam. E a gente tem tanta oportunidade, então que a gente possa estar aproveitando para o bem comum, né? Não somente para construir um capital ou um elefante branco, né? Mas que a gente possa trabalhar em favor, né, das pessoas, da comunidade, e aproveitar esse ambiente que a gente tem hoje em dia. Né? Então, se a gente entende o significado da ética enquanto a morada do humano, e tem um sujeito, o Mário Sérgio Cortella, que ele virou um dia meu pensamento de cabeça para baixo. Porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que a minha liberdade terminava quando começava do outro. E aí esse cara, num texto, numa palestra, ele disse assim, que a minha liberdade termina quando a do outro terminou. Quando o outro não tem casa, não tem pão, não tem comida, não tem educação. Enquanto tiver um ser humano no mundo que não tem direito a uma vida, não gosto muito mais dessa palavra digna, né, porque ela foi muito batida já, mas que possa viver e não sobreviver, eu perdi a minha liberdade enquanto humano. Bom, Yara, hoje surgiu uma discussão em função do meu direito termina onde começa do outro, minha liberdade termina onde começa do outro, e uma fala muito rica, assim, uma imagem, uma metáfora e uma imagem para conceitual que surgiu, é que isso não é um limite brusco, ele não é um limite assim, vai aqui, minha liberdade é do outro, não é assim, ela é assim. Há uma zona de mistura, há uma zona de isso torna as relações e a compreensão desse processo muito mais complexo. E essas não compartilhar com vocês, que não puderam, né, por razões diversas, não tá o dia inteiro imerso nesse processo. Não sei até que ponto concordo, não, eu só estou sendo porta-voz
de reflexões e percepções que fizeram a gente parar para pensar um pouco, e aí nos fez ampliar a nossa compreensão sobre essas, às vezes até muitos conceitos, né, bastante clássicos, né? O que foi que difícil? Sou menino de caixa d'água. A gente brincava na rua, de roda, de se esconder, de tudo, brincava normalmente. A gente brincava na porta, de fazer cozinhado, aí pronto. Nós íamos brincar. Negra, estou satisfeita. A minha negritude, meu sangue africano. Melhores filmes, e que eles passam a compor uma mostra oficial que passa, no início era só exibida nas capitais do país. Desde o ano passado se promoveu uma democratização da exibição dessa mostra, distribuindo para mais de 600 cidades e locais exibidores, que é esse ano o CDHI, o Centro de Direitos Humanos, comemora 30 anos. É um momento que a Univale também comemora 50 anos, e a gente quis também trazer nesse evento e abrir no Festival Cultural um momento de reconhecer e prestar uma homenagem ao CDHI, no qual a figura do Guerra tem mais alguém do CDHI aqui, 7 anos de Itajaí, região, é isso? E a gente gostaria de saber se vocês querem vir para cá também junto com a gente, ou alguns representantes de vocês, o que vocês estiverem à vontade. Tá? Venham para cá se quiser também, tá? Boa noite a todos e a todas. Eu sou Salete, professora, historiadora da Rede Municipal de Itajaí. E, na verdade, eu quero abrir esse diálogo, essa conversa, fazendo uma provocação. Repetindo uma frase que nós ouvimos aqui, dizendo o seguinte: eu sou descendente de africana, meu orgulho de ser descendente de africana, negra, mas, infelizmente, uma boa porção, uma boa parte do nosso país não tem esse orgulho. Muita gente que mora nesse país não se orgulha com o meu orgulho. E eu não estou falando dos meus irmãos, negros, africanos, descendentes de africanos. É uma provocação, tá? Depois a gente continua. Muito obrigada. Né? De ser descendente de africano, e eu admiro muito, né? Se pudesse escolher, tem uma música que diz que eu queria ser negra, que eu acho que eu tenho sangue lá, eu admiro muito vocês. Mas eu ouvi uma frase no filme que dizia assim: meu sangue é africano. Você diz que tem orgulho de ser descendente de africano. Mas o seu sangue não é brasileiro? Se não se considera brasileira? Porque eu
eu achei meio estranho, assim, apesar de, claro, ter orgulho de ser descendente de africano, legal, mas eu acredito que vocês são brasileiros, né? Como é que você liga essa questão de sangue mesmo, né? Vamos dizer. Orgulho de ser descendente de africana e tenho muito mais orgulho de ser brasileira, muito mais orgulho. Infelizmente, está dando para ouvir? Infelizmente, algumas situações que acontecem no nosso país, assim como nós assistimos no primeiro curta, né, não nos deixam muito felizes. Então, assim, a provocação era essa mesmo. Era essa pergunta que eu queria ouvir. Eu sou brasileira, eu tenho muito, muito orgulho disso. E pessoas que amam, infelizmente. Eu ouço pessoas dizerem que eu não gostaria de morar aqui porque tem muitos negros. Eu ouço isso. Ou então o Brasil se tornou um país de negros e estão vindo mais. Que isso? As pessoas chegam para mim e falam. Obrigada mais uma vez. Provocações, tá, gente? Também desse filme, mas acho que agora é muito mais rica, né? Porque a gente falava de um ângulo do estranhamento, né? Daquilo que é o nosso olhar, da nossa vivência, daquilo mas não vivenciado, como tu dizes, né? De como tu sente isso, de como isso te atravessa no teu dia a dia. Eu acredito que não precisa ser negro para vivenciar, porque muitas vezes os sofrimentos também nos atravessam, né? Independente de qual seja do candango, seja, né, do indígena, seja do branco, do pardo, etc. Mas quando tu falas da questão, eu achei muito legal de tu colocar que tu é descendente de negra, porque eu acho que aí tem uma riqueza do significado, de uma identidade cultural também que se coloca. E a gente não deve também negar isso, né? Eu acredito que todos nós carregamos isso, sendo brasileiros, né, no país que também é constituído por essa raiz que se coloca na cultura, que se coloca no som, que se coloca no mexer dos pés no samba, está muito ligado a isso, né? Que se coloca na feijoada, que se coloca numa história, também se coloca um olhar que se tem sobre o outro, né? Hoje a gente estava discutindo que a gente não entende de como que a nossa história, tudo que sofreu, tudo que algumas populações foram marginalizadas, excluídas e colocadas num certo lugar para que outras populações pudessem acontecer e ascender sobre essas, né? Como que a gente ainda tem que continuar lutando e batalhando, né, pelos espaços e para que a gente venha ir além disso, né? Ir além do que se vê, ir além do que tem se colocado, ir além dos espaços que têm sido oferecidos também para certas populações, que a gente colocou isso, né? Porque quando tu vê uma história de universidade, né, que a gente identifica quem são os negros, mas tu vê que é extremamente minoria, isso é uma realidade da universidade. A gente não pode fechar os olhos para isso. E a gente não pode dizer que isso é mentira, como a professora estava falando, né? Que existe sim uma questão histórica que está aí, né? E como que a gente, nosso dia a dia, né? A gente ainda precisa lutar e eu fiquei assim, movida, porque sou extremamente movimentada pela questão dos movimentos sociais. Movimentada pelos movimentos sociais, óbvio, né? Mas assim, né? Faz parte disso, né? E quando eu olho ali, né, o núcleo afro, né, da necessidade disso, eu queria que vocês falassem um pouco também do que como que vocês têm se articulado, como que dessas discussões, e também até mesmo aproveitando se o pessoal que veio também, né, que está aqui na cidade, querer contribuir também de como tem se articulado em relação à associação, que eu acredito que estão se movimentando para isso, pela questão que tem nos incomodado assim, diretamente sobre a questão dos direitos, sobre a questão de como que está isso até como política pública, assim, né, tem se estabelecido. Do curso de Educação Física. Antes de mais, eu queria parabenizar o Matarés por ter agregado, né, ao Festival de Cultura essa mostra de cinema de direitos humanos. Dizer que eu me sinto extremamente feliz de ver
representantes da nossa cidade, do núcleo afro, aqui na universidade, o Gert, do Centro de Direitos Humanos, aqui na nossa universidade, né? Enfim, o comitê, os haitianos, enfim, né? Dá uma cor diferente, dá nós, muitas vezes, por mais que a gente trabalhe extensão, trabalhe, discuta a questão da sociedade, é um momento muito feliz quando a comunidade nos visita, né? E enriquece. E eu tenho curiosidade para saber a respeito dos haitianos, né? E como eles estão vendo esse momento aqui no Brasil, né? Esse ingresso, a vivência aqui do nosso país, que a gente sabe sim, há problemas sérios, né? De um racismo muitas vezes velado, né? Que talvez, eu não sei se é o pior, mas é um dos piores, porque as pessoas não se assumem enquanto tal, e enquanto isso todos os rechaços vão acontecendo, né? Eu acho que a colega falou muito bem, não é à toa que o Brasil vem adotando políticas afirmativas como a política de cotas, efetivamente devido a tantos problemas, tantas diferenças, né? E os índices, enfim, daí tem que se chegar aos índices para depois identificarem toda a problemática que vem acontecendo ao longo dos 500 anos de história desse país. Então, como os haitianos e em convergência também com o núcleo afro, vem trabalhando, né, com essas questões aqui na nossa cidade. Anos no núcleo afro, estou com o pessoal de direitos humanos mais ou menos isso, né? 18 anos, 20. E sou filha também, me formei em História nessa casa, aqui na universidade. Então, assim, a gente tem uma luta, né? Tem uma caminhada muito grande, uma trajetória grande de luta com os companheiros. E eu vou deixar aqui para o pessoal estar falando também. Eu estou com a coordenadora do núcleo aqui, a Yagnes, também ela pode estar falando um pouquinho sobre o núcleo daqui a pouco. Muito obrigada. Presidente de uma procomissão que vai ter em Itajaí uma associação de haitianos. O presidente não pode estar, como cada um de nós sou membro de uma procomissão. Como neste filme me faz lembrar o tempo de escravitude, desde três barcos, La Penta, La Nina e La Santa Maria, que vem de África, nos trazem esta terra, como somos de África. E sempre me fiquei muito feliz por Nicole, porque é a única maneira que pode saber me extende. Não pode negar uma pessoa, não pode negar se uma pessoa não gosta, só eu gosto. Cada quem deve gostar de onde vem. Como estamos aqui hoje em Brasil, e como primeiramente temos que agradecer ao povo brasileiro com muito amor. O primeiro tempo, digamos, em essa terra, como não temos família, não temos ninguém, só com muito amor, com muita sensibilidade, com muita paixão, nós escolhemos. Como hoje é demais, estamos aqui como tem que agradecer também a direito humano de outros protagonistas que não pode estar aqui, como Idarina, como Fabiana, como Guedes, que está conosco. E como 10º anos de festival, é uma celebração cultural e pacífica, liberdade e civilizada e outros demais. Então, o que quer dizer? Se estamos aqui hoje, é uma coisa muito específica. Como hoje nós estamos aqui, não temos ninguém família, não temos um protocolo e não temos um suporte
como ele sempre nos acompanha para ajudar-nos a implantar uma associação aqui para defender como um povo estrangeiro que está aqui. E te agradeço muito por essa oportunidade que me dá para assistir um grande filme assim. A cada vez que eu vejo um filme assim, me recorda eu de onde venho. E não pode negar isso. E não tenho problema com racismo. Como sempre, como em meu trabalho, quando estava em meu país, sempre falasse como esta única maneira eu posso saber minha existência por Nicole. Se uma pessoa negar sua cor, se uma pessoa negar de onde vem, como isso não tem como pode dizer, referência a dom. E por isso cada quem deve ir muito orgulhoso de sua raça, de onde vem. E cada quem tem uma história, como eu tenho minha história. E depois, em 2010, um terremoto passou em meu país muito forte, destruiu tudo. Não tive esperança, esta única maneira que cada quem faz dividir em várias países, como alguns vão em Chile, alguns vão em Argentina, alguns em Equador e Peru, e estamos aqui em Brasil. E agradecer o povo do Brasil, o governador também por seu apoio e nos deixa entrar em essa terra e nos dá muita facilidade, aunque muitos de nós não trabalham e alguns de nós precisam estudar, algumas de nós precisam entrar numa carreira, ainda não tem possibilidade, como cada vez é meu sonho para fazer, ainda não tem possibilidade. Que Deus em seu amor nos dá mais amor, mais compreensão, mais possibilidade para acompanhar, para apoiar a cada quem que vem outros países que está nesta terra para dar mais apoio para ele, para ver se pode alcançar a sucesso. Muitas obrigado. Eu faço parte também do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, como o núcleo afro, né? Faz parte, e os demais companheiros, outros que o Lami lembrou muito bem que não estão aqui, Dalina, Fábio, que trabalham aqui também na Univale, estão na linha de frente desse trabalho de apoio aos haitianos, no sentido de eles se organizarem, não para fazer por eles, mas neste momento que eles mais necessitam, auxiliá-los na estruturação e organização da entidade deles, para que, no momento adequado, eles possam, então, andar por conta própria, pelas próprias pernas, como já ocorre em outros municípios. Balneário Camboriú, cujo presidente é Salomão, Derogene, Navegantes, o Leonel Joseph, Itapema, que o presidente até tem um nome curioso, é Schneider, um alemão, mas é Schneider, o primeiro nome dele, não lembro o sobrenome. Enfim, o que me chamou a atenção no filme foi uma frase de uma daquelas senhoras de um templo, de um terreiro de Candomblé, onde ela dizia que a polícia vinha e furava os seus tambores. E isso, vejam bem, foi, ela falou, recente, não sei de quando, que esse filme, mas 5 anos, 10 anos, não sei, ou menos, esses fatos vieram muito após a abolição, entre aspas, da escravatura, 1888. Isso mostra o quanto os negros ainda permanecem sendo perseguidos nas suas manifestações culturais, nas suas manifestações religiosas. Eu estava comentando, até ouviu-se a esposa, né, na hora que ela falou, que aquela senhora no filme comentou isso. E é por isso, talvez, essa nossa razão de estarmos aqui. Discutimos justamente essa
esse desrespeito aos direitos humanos, que é o direito à cultura, o direito... não é só uma questão de cor de pele, mas uma questão de, o Lamy colocou muito bem, de identificação, de se reconhecer como ser humano através da sua cor, e da sua cor através, não só da sua cor, mas ela representando todo o seu arcabouço cultural, sua história, né, que vem desde a África e a construção do país haitiano, e aqui no Brasil, né, na América do Sul. É isso. Obrigado. Me sinto muito feliz com vocês aqui no Brasil, porque somos haitianos aqui que está entrando aqui no Brasil, que com muita alegria que nós entramos aqui, e muita felicidade aos povos brasileiros que está recebendo a nós haitianos, porque desde 2010 que passou o terremoto em Haiti e acabou com todos, é por isso que nós estamos quase lá em Haiti. Os povos haitianos estão trabalhando para reconstruir os países. Então nós, como um povo que gostamos de trabalhar, é por isso que nós estamos entrando em diversos países, em Brasil, em França, Estados Unidos, em todos os países, com muito orgulho que estamos aqui no Brasil, porque o governo brasileiro que abriu suporte a nós, porque nós felicitamos ao país Brasil, porque foi, para mim, é um país que é o primeiro país que é assim, porque chegamos, não tem diferença com nós, não sei, porque nós trabalhamos igual como brasileiro, nós temos documento como os haitianos. Como eu entro aqui 4 de novembro de 2013, já chegou a 3 meses consegui um documento legal e eu venho direto de lá no visto. Então, me sinto muito feliz por esse povo, porque o povo brasileiro, agradeço muito a todas, porque agora porque nós estamos e também agradeço muito a senhoria que está apoiando essa associação de direitos humanos, que muito agradeço a todos, a todas, que é felicidade para nós. Já. Mas muita resistência, a começar pelos territórios quilombolas, né? Por Quilombo, por Zumbi dos Palmares, enfim, os territórios quilombolas no Brasil são um testemunho vivo da resistência e da luta, né? Apesar de proibidos, apesar de perseguidos, apesar de sempre tiveram essa capacidade histórica de lutar e se manter, né? Se manter em algumas essências. Eu acho que esse é um pouquinho o meu olhar que esse vídeo traz, assim, né? E, enfim, também dando minha contribuição sobre o vídeo. Até mesmo na questão jurídica, o núcleo ele é formado por professores, nós temos advogados, nós temos mestres, doutores, como o professor José Bento, que alguns de vocês conhecem. Nós temos as nossas donas de casa, as nossas cozinheiras, e temos os nossos parceiros. Tá? Então, assim, qual é o objetivo do núcleo? É promover, é estar divulgando que ele existe, que tem um amparo legal, que as pessoas que se sentirem injustiçadas por alguma forma. Então, assim, nós não trabalhamos só com a questão afrodescendente. Tá? Nós temos um núcleo mesclado, né? Nós temos pessoas deficientes, negros, não negros, pessoas homossexuais, pessoas com dificuldades financeiras que a gente ajuda. Então, fazemos um trabalho social dentro do núcleo. Já fizemos muito mais. Agora, acho que também temos as questões do governo, as políticas públicas, então nós fazemos o encaminhamento para as políticas públicas. Tá? Então, esse é o principal objetivo do núcleo. Fazer com que as pessoas repensem a sua posição social, né? E
fazemos esse encaminhamento. Tem um evento muito importante que é promovido pelo Núcleo Afro, que é a Festa Nossa Senhora do Rosário. Alguns de vocês devem conhecer. É uma festa que nós fazemos para 1000 pessoas, mais ou menos, onde o núcleo fornece, através de doações, nós ganhamos as doações, e o núcleo fornece um almoço. E antes desse almoço tem toda uma festa, tem toda uma parte religiosa, que é a procissão de Nossa Senhora do Rosário. É uma festa bem bacana. Este ano vai acontecer no dia 9 de novembro. Tá? 9 de novembro, me ajudem. E na paróquia de São João. Perdão, porque eu não estou com nada escrito aqui, então eu estou tentando falar o que eu lembro. Essa festa, na verdade, a gente vai buscar, na origem da festa, a descendência africana. Então, quem participa da festa sabe que é uma festa que busca essa descendência. Então, fazemos todo esse processo para integrar os nossos irmãos, para entregar à população afro-brasileira. Isso. É uma abertura que é nos dada, é nós levarmos, batermos o nosso tambor dentro da Igreja Católica. Então, para quem não conhece a festa, eu acho assim, é bem importante o pessoal que está fazendo aí faculdade, até mesmo educação física, é muito importante conhecer essa festa. Vai ser dia 9, tem uma procissão e nós batemos tambor, dentro da Igreja Católica. É difícil, mas fazemos, tá? Mais uma coisa que eu queria falar. Ninguém fura. Não fura, mas corta o padre, transfere. Isso é verdade. Sabe, a cada 2 anos, coitado da paróquia tem que transferir o padre. Ou nós transferimos a festa. É bem desse tipo assim. Mas, então, é a questão da resistência. Marcamos território e fazemos resistência, ainda hoje. Até os dias de hoje. E na igreja, fora da igreja da religião, na religião afro, a gente sofre muito, enquanto religioso, sabe? Não furando tambor, mas a polícia bate na porta de qualquer ser que está lá na religião afro-brasileira, dentro dessa nossa cidade. Desculpa que eu não disse meu nome. Meu nome é Marília Luísa da Silva, sou mãe de santo, de Umbanda, não sou de Candomblé, mas sou de Umbanda, e a gente sofre mesmo aqui nessa cidade. É um racismo velado, é uma vergonha, saber que hoje, no dia de hoje, a polícia vai e bate na porta e fecha o centro espírita. Mesmo com alvará, mesmo com tudo que se paga. É tudo paguinho, é verdade. Isso que eu falo para vocês. Isso não pode. Não pode, mas eles fazem. Não podem. Não podem. Mas a pergunta é justamente assim: direitos humanos a gente tem, né? É um direito. Você tem dever, você tem direito. Gostei muito da professora ter falado. A hora que a senhora falou, eu fiquei me perguntando o porquê do teu direito acabar ali. O nosso direito, enquanto espírita, não acaba ali, enquanto tem o outro. O outro se torna maior do que você, não sei como. É uma pergunta e uma reflexão. Todos nós, enquanto negros, sofremos e muito, não só na religião, dentro de nossas casas, nos nossos empregos. Eu tenho vergonha de dizer isso a vocês, não de ser negra. Ser negra é lindo. Ser negra, eu sou linda. Eu não quero nem saber, eu sou negra. Sou verdadeira. Agora tenho vergonha de morar nessa cidade, de morar neste Brasil. Eu tenho vergonha.
E não tenho vergonha nenhuma de dizer. Não por nada, mas por sofrimento mesmo. Tenho quase 60 anos, daqui a pouco eu vou fazer 60. Nasci aqui no centro desta cidade, muito pertinho da universidade. Não aqui atrás do Matadouro, não. Ali no campo do Marcílio. Mas fui empurrada para morar no São João, porque eu não podia morar na rua 7 de setembro. Muito obrigada. Gostei de falar que é negra. Minha mãe, ela é um pouco assim, mas porque ela já sofreu preconceitos assim na vida, sabe? Então, sei lá, se meio que seria mais fácil as coisas se para ela, de acordo com o que ela passou, se ela fosse branca. Assim, meu irmão também, ele também é negro, assim como eu, né? Minha família toda. E ele, por algumas coisas que ele fez errado na vida, foi preso já. Hoje em dia ele tenta trabalhar e tal, mas eu moro lá na periferia de São Paulo. E ele sofre muito preconceito. Vira e mexe, a polícia para e não tá fazendo nada, sabe? A polícia para, revista, às vezes leva para a delegacia simplesmente pelo fato de ele ser negro. Ele conta que às vezes só de ele estar com os amigos deles na rua, branco e negro também, ele separa os brancos e encosta os negros. É bem complicado. E assim, eu passei assim lá na USP porque eu trabalhei um tempo, porque eu estudei em escola pública. A qualidade de ensino a gente sabe que é um horrível, né? E eu tive que fazer cursinho, trabalhando, para poder conseguir a minha vaga. E lá dentro eu sinto, são 80 alunos, tem eu mais 3 negros na sala de aula. E eu senti já preconceito dentro da universidade, que teoricamente é um lugar que tem pessoas que são mais elucidadas, né? Onde a gente nunca imaginaria viver isso, mas eu já senti preconceito, sim. Senti um pouco também aqui na cidade, que eu nunca tinha vindo para o sul. Senti, eu achei até engraçado, sabe? Porque em São Paulo, como eu moro na periferia, e tem mais negros, né? Tem mais negro, mais japonês, mais tudo, assim, parece. Então eu não sentia tanto assim, na rua, no dia a dia. Agora aqui eu senti um pouco de diferença, até às vezes no jeito que as pessoas te olham, não sei se é porque eu tenho esse cabelo assim, que eu gosto de ser negra, eu sou negra e eu tenho orgulho disso. Então eu senti um pouco de diferença assim, e eu fiquei muito impressionada de pensar que em 2014, como vocês falaram, ainda acontecem essas coisas assim, sabe? É bem complicado, eu quis só deixar um pouquinho da minha história para você. Lutando pelos direitos humanos, né, de um crime que está tipificado no Código Penal, né, que tem todo um procedimento, aí fora os artigos, a questão dos princípios da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, já começa por aí, sendo se respeitado. Então, e aí a gente está vivendo situações que eu já sabia e agora, e a gente sempre aprende mais, né? Fica vivenciando, ouvindo, não sabia desse, que a Maria e a colega, não sabia desse detalhe de a polícia ainda hoje, né, fechar templos, bandas. Os processos são fechados. Era isso só. Os processos são fechados, na verdade. Chega, né, na frente de um juiz, o que o juiz faz? Ele fecha e não passa para frente. Continua. Não vai ser racismo. Continua sendo um processo simples. Simples, então a gente acaba fechando o processo ali, extinguindo, pronto. Não vão pensar que o negro vai ganhar o processo na justiça, não vai. Nem jogador de futebol, nem o caso que aconteceu ontem, vamos dizer, aqui em Porto Alegre, não tem para ninguém. Então, cuidado do negro ainda no dia de hoje. Eu tenho uma pergunta para vocês especialmente. Como já estamos aqui no Brasil, nós sabemos de onde vem, nós sabemos de onde eles
não sei como vocês poderiam ajudar-nos para implantar um curso português. Para as pessoas também. Eu sei, agora nós temos livros só como minha inteligência. Quando uma pessoa fala como eu tenho conhecimento de francês, como um pouquinho de inglês, espanhol, eu imaginei ou falar. Como vocês podem ajudar-nos para implantar os cursos? Só isso. Nós já estamos providenciando com a gerência do Estado para que vocês, todos os haitianos, aqueles que quiserem fazer o curso de português. E nessa, nós queríamos a troca. Olha bem como nós somos latinos. Nós queríamos a troca. Primeiro a gente dá um português para vocês, mas vamos receber o francês também. Porque para a gente também é difícil receber vocês e não saber nada de francês. Um pouquinho de espanhol, a gente ainda... Né? E o crioulo ainda é pior. Porque para a gente não, é muito complicado. Então, somos negros, somos da mesma cor, mas com dificuldades de falação, de língua, de comunicação. A definição na vida é trocamento. Sim, nós vamos trocar. Né? Nós gostamos muito de troca. Nossa vida é eterno trocar. Então vamos trocar. Os professores, eles vão dar as aulas e aí aquele que tiver, né, oportunidade de ir até um núcleo e fazer essa parceria com a gente, nós vamos adorar. Dentro desse contexto, né, eu ouço tantas vozes aqui e que ao mesmo tempo me questionam também, assim como nossa amiga aqui, esqueci o nome, a Ariane. Tive uma experiência também recente em São Paulo, né, onde eu fui coordenador de um movimento negro, né, com universitários também. Eu sou filósofo, professor também, estive aqui em Itajaí, já lecionei algumas escolas por aqui. Fui religioso, já senti na pele também essa realidade de ser discriminado, já desde adolescente, parado pela polícia, embora nunca tenha tido uma passagem por qualquer motivo, né? Mas essas realidades que a gente vê, ontem eu estava na universidade, um rapaz me parou, acho que de um grupo aqui de comunicação, pedindo exatamente uma indagação a respeito desse assunto, racismo, né? E é muito sutil, até eu fiquei na dúvida se o que dizer. Se a gente trabalha nessa dimensão realmente do engodo brasileiro, nesse critério de abolição que a gente até hoje não viu, o negro brasileiro não experimentou o que é abolição de fato, né? Quando eu vejo o nosso amigo ali que é advogado, Melguete, né, sobre essa questão do crime, né, o racismo como crime, né? Mas eu não vi uma pessoa que fosse presa por esse crime. Ultimamente eu vejo esse caso aí, quando alguém me perguntou sobre o caso do goleiro lá no Rio Grande do Sul, né? Também morei, fiz mestrado lá na PUC, no Rio Grande do Sul, e algumas pessoas me perguntavam assim, mas como é que tu te posiciona sobre isso aí? Eu lembro muito do professor da USP, Kabengele Munanga, um africano, que ele dizia assim, no Brasil, o racismo é um crime perfeito. Por que é um crime perfeito? Porque você coloca a culpa na vítima, né? A vítima sai culpada do racismo. E é o que está acontecendo, a gente está vendo isso claramente, visivelmente, isso no caso do goleiro, onde a vítima é inocente e o que sofreu o racismo é o culpado, né? E a gente vê isso na sociedade, a televisão mostra, todo mundo mostra, só que ninguém tem coragem de dizer. E quando ele se posiciona como professor em sala de aula, eu tive casos de pegar alguns, assim, hoje eu me encontro aqui nos corredores da universidade com alunos meus, alunas, né? E quando a gente às vezes na sutileza de falar sobre um tema como esse, racismo, cotas, até para elucidar a cabeça de muita gente que não sabe nem o que é ação afirmativa, né? Muitas vezes entra na universidade pelo ProUni, mas é contra a cota, né? Entra na universidade por uma série de ações do governo mesmo, mas não sabe o que significa essa ação afirmativa para uma população historicamente discriminada,
né? Eu não entrei na universidade por cotas, né? Às vezes a pessoa só vê um negro na universidade e acha que todo mundo é cotista. E outra coisa, a USP, uma empresa onde nós brigamos muito, né, quando estive em São Paulo, uma instituição pública que mais discrimina, né, nos cursos, a gente fez uma estatística um tempo atrás nas universidades de São Paulo, onde os cursos, a gente chamava curso de ponta, né, direito, medicina, engenharia, fica em torno de 0, no máximo 3% de estudantes negros, né? Então esse tipo de coisa, quando a gente vê casos assim, a gente está aqui numa universidade, é bom a gente ressaltar essa questão da educação, porque assim, esse é um caso legítimo, visível, e que na nossa sociedade, infelizmente, repercute muito negativamente. E para o negro que sai de lá, eu sou paranaense, natural de Londrina, meu pai é mineiro, descendente de quilombolas também, por isso eu me identifico muito com o filme que vimos aqui, essa realidade. E quando nossa amiga falava no comecinho, acho que ela falava nós, assim, eu não consegui me ver na fala dela, porque assim, ainda hoje, com 2 faculdades, um mestrado, assim, eu batalho para poder, sou funcionário da universidade hoje, né? Sou articulador social, trabalho numa região aqui, que é o Promorar, Cidade Nova, tentando resgatar grupos assim, de economia solidária, junto com o pessoal do CEPES também, né? Trabalho em 2 trabalhos assim, e a gente vê assim, como a gente sofre aqui, em realidades aqui. Morei em Porto Alegre, morei em outros lugares também aqui no sul do Brasil. Mas eu vejo assim, o que mais nos dói às vezes é esse isolamento, né? Essa faixa de Gaza que é invisível, né? onde a segregação continua, essa separação continua, né? E a gente parece que vive num mar de rosas, né? Mas porque a gente acaba, eu digo vocês no geral, assim como estudantes, né? E coloco você também como estudante, pesquisador, é uma realidade muito dura, muito difícil, né? Muito difícil assim partilhar, são tantos elementos, tantas coisas assim, mas que quem sabe um dia a gente possa ainda possibilitar pela via da universidade um resgate, uma verdadeira discussão sobre isso, né? Eu pretendo lançar um livro agora, recentemente também com um grupo de pesquisadores do mundo todo que debate essa questão também da negritude, né? E o tema que a gente está abordando é a filosofia africana. E quem sabe numa dessas ocasiões a gente pode voltar até refletir via o núcleo afro mesmo, onde eu estive presente falando sobre o genocídio da população negra, né? Particularmente da juventude negra, esse perfil que mais morre no Brasil, quem mais vai preso, quem mais sofre. Né? Mas eu queria agradecer também a fala, acho que tudo isso está sendo discutido hoje aqui, é de sua importância. A voz da Associação Haitiana. E o que eu quero dizer com todos brasileiros, todos haitianos, não fiquem incômodos quando está falando de racismo. Tem que crer em você e em Deus, porque Ele criou todo o mundo, porque todo o mundo foi um povo de Cristo, de Deus, que nasce todo o mundo. Esse é diferente, pode ser que pessoa diferente. Não te fica incômodo por racismo. Essa é a coisa do mundo. Todo o mundo tem racismo. Mas Deus sabe, todo é um povo de Deus. Todo o mundo. Então, não te fica incômodo. Porque esse é uma política do mundo, é racismo. Agora eu vou falar por el pueblo haitiano e agradecemos a todos os brasileiros que estão aqui presentes esta noite e todos os haitianos que estão aqui presentes juntos e agradecemos Guedes que está acompanhando-nos para aqui em Brasil e chegar aqui para ajudar nós a enfrentar uma associação de los haitianos. E de los haitianos tem bastante problema. Que problema? A primeira vez, tem um problema de educação. Quando falo de problema de educação, a primeira problema primordial, nós haitianos não sabemos falar português. Esse é o primeiro problema. E quando chega a um país
não pode falar, como vai defender? A pessoa que não pode falar, como vai defender? Pode trabalhar 2 ou 3 meses e pode falar que não, você não pode trabalhar, porque você não tem palavra para defender, e não pode trabalhar e mandar embora. Não é esse. E também necessitamos que um curso de português, em primeiramente, segunda, tem bastante pessoas também que quisieram entrar na universidade. Como vamos fazer para nós entrar ou ajudar nós, os pobres haitianos, para entrar na universidade ou aprender um curso em técnica ou entrar na universidade? Esse que é importante. Esse é muito importante para eu e para nós pobres haitianos. E eu vou poder falar sobre os pobres haitianos que estão aqui em Brasil ou precisamente aqui em Itajaí. Como nós vamos ajudar-nos, primeiramente, a falar o idioma português. E segunda, como vai entrar à universidade. E tem bastante pessoas também, mulher e homem, que está criando bastante filho e filha que está criando aqui. Não tem um creche para entrar, nós. Como vamos ajudar-nos? Esse é o problema dele. É o problema de nós. Muito obrigado. Eu preciso, como o que eu ia falar, o que eu tive a falar, eu falo um pouco disso. Nós haitianos precisamos, primeiramente, precisamos um curso de português, verdade? Porque nós estamos defendendo português, porque não sabemos falar português. Então, temos que fazer outra coisa também. Temos que trocar, porque há bastante haitiano agora aqui no Brasil. Temos que buscar uma maneira de viver melhor, como para combater o racismo. Porque racismo, para mim, é um crime de verdade. Porque Deus faz a nós que Ele sabe porque Deus sabe porque tem branco, porque tem negro. Porque no mundo tem negro, no mundo tem negro. E como Estados Unidos, que um país que você conhece, Estados Unidos é o primeiro país do mundo mundial. Quem foi o presidente? Foi o negro. Então temos que combater a esse racismo para que isso fique, para que nós não cresçamos mais. E também eu sou pai, tenho 3 filhos. Tem Haiti, porque eu estou arrumando para trazer verdades. Nós precisamos de um creche, porque tem bastante aqui crianças haitianas que não tem onde deixar os filhos para ir a trabalhar. Então queremos para que ajudarmos a definir isso. Curso português e um creche para as crianças de haitianos. Então, eu sei que já a associação que está implantada aqui em Itajaí vai a trabalhar para isso. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos desde 1983, embora que foi fundado em 84, mas 83, ele é bem parecido com esse filme que primeiro que passou a respeito de Brasília. Quando iniciou os direitos humanos em Itajaí, a gente viveu alguma coisa um pouco parecida. A gente teve ajuda de pessoas, a gente era ligado, no caso, à Igreja Católica, tivemos ajuda também de pessoas da Igreja Luterana e de outras pessoas na cidade, profissionais liberais, advogados. O Promorar, que vocês conhecem ali, o 2, era um núcleo habitacional que foi construído, levou-se um processo de 3, 4 anos para a construção, e as pessoas que estavam para morar naquele local, devido a uma eleição chegar a próxima eleição, eles queriam que chegasse aquela eleição para depois ficar escolhendo as pessoas para colocarem nas casas, sendo que a maioria das pessoas que trabalharam lá na construção já eram as pessoas que iam morar nessas casas. Então, como o processo demorou, eles decidiram eles mesmos, antes que o governo
liberassem para que eles pudessem entrar. Eles entraram por conta própria, né? E imediatamente foram cercados, ficou o bairro ali cercado, né? Não tinha acesso. Então nós se reunimos com várias pessoas, como eu já falei, ligados à igreja, outros políticos, outros advogados, e a gente começou a fazer um processo de levar alimentação, água para essas pessoas, para elas poderem ficarem lá, para elas não serem expulsas de lá. E foi então que iniciou todo o processo do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Itajaí, desde aquele 1983, com a dita invasão que foi das pessoas que trabalharam, que lutaram para morar no Promorado 2. E desde então a gente tem trabalhado em vários bairros de Itajaí, sempre com problemas de moradia ou de meio ambiente. Itajaí também, nos Pinheiros, vocês conhecem aquela fábrica da palha, a gente já sofreu um monte, lidou um monte com aquilo lá, né? Conseguimos amenizar o problema, né? Era muito pior. Existia também na entrada dos Pinheiros, era o lixão de Itajaí, a gente conseguiu, então, fechar, primeiro aterrar ele, né? Que era céu aberto, aquilo lá, e daí por diante a gente começou a trabalhar com associações de moradores, criando associações nesses bairros, né, onde foram surgindo os problemas. A gente foi criando associações. Claro, na época se resolveu os problemas e as associações ficaram, até hoje, muitos bairros ainda elas estão organizadas e existem, né? E por isso também a gente até hoje vive apoiando e vive buscando lidar sempre num trabalho, né, visando um trabalho coletivo nas comunidades, né? E chegou também agora a vez de a gente dar o apoio aos haitianos, né? Pela essa questão que a gente estava vendo, estava chegando muito haitiano em Itajaí, né? E estava uma coisa bem desorganizada, né? Não se via falar só se via falar em exploração. Lá tal lugar eles foram mandados embora por um motivo banal, por qualquer coisa, ou, né, estavam pagando valores diferenciados, alguma coisa parecida com isso. Então, nós do Núcleo de Direitos Humanos, o Guerre, por sua vez, está tomando a frente desse processo todo, né, do nosso pessoal, né? Mais pessoas estão, mas o Guerre é o nosso, tipo assim, é o nosso representante, né? Hoje é você, né? Dentro da fundação da Associação dos Haitianos. Nós, como CEPES, né, cedemos o espaço, né, para que possa estar se reunindo lá. Nós temos espaço para isso. O CEPES é o Centro Público de Economia Solidária de Itajaí, fica no antigo BESC, né? Nós temos apoio do Banco do Brasil para estar lá dentro, né, da Prefeitura, e do projeto Senais, que vem da Secretaria Nacional de Emprego e Renda, onde a Univale desenvolve esse trabalho junto com a gente no CEPES. E gostaria que também mais pessoas quisessem participar do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, né? Hoje nós somos um grupo menor, a gente já teve um grupo muito grande, a gente já fez muito enfrentamento, questão política dentro da prefeitura, já ficar preso lá dentro, de ficar preso no sentido de estar lutando por alguma questão lá dentro, né? Mas principalmente de moradia, né? Aonde que a gente sempre teve suporte de alguns advogados, né? Como o Núcleo Negro também foi um processo que saiu de dentro do Direitos Humanos, né? Foram pessoas que estavam lá dentro também trabalhando, militando, sentia também a necessidade de estar reunindo mais o Grupo Afro e fazendo toda essa celebração, que a gente também participa às vezes, que é muito bonita, é uma celebração, né? Que a Salete e a Marília falaram, né? É uma celebração muito bonita, bem diferenciada, né, do que a gente costuma ver. E essa abertura realmente ela acontece hoje no bairro São João. Já aconteceu em outros bairros e hoje está no São João. A gente agradece esse momento também de estar participando com vocês aqui. Muito obrigado. Diante das coisas que eu ouvi, né? Vou ficar meio aqui assim. Primeiro, sobre algumas coisas que surgiram quando a senhora começou a falar, dessa questão de ser, da polícia bater, né, para pedir para parar, nós estamos vivendo um momento que é muito perigoso.
perigoso, porque o fundamentalismo está crescendo muito, o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo principalmente religioso, né? De ideias. Então, o meu desabafo é uma questão também para a gente levantar. Como é que nós podemos sobreviver a isso? Nós, né, pessoas que estão diante de uma sociedade que é preconceituosa, né? O preconceito não é só para com o negro, só para com o estrangeiro. O preconceito é para com aquele que, sei lá, que não quer alisar o cabelo, que prefere deixar o cabelo solto. O preconceito é para com aquele que não quer se render a uma determinada forma. Então a gente está vivendo esse fundamentalismo que nós estamos aí diante de um processo eleitoral. O que pode surgir daí, né, enquanto políticos que podem ser eleitos, que podem criar políticas que reforcem esses preconceitos, né? Então, que legitimem o crime, né? Esses crimes que a gente vê acontecer. É mais uma provocação, uma questão. E uma outra questão, pensando, eu vivenciei uma situação no posto de saúde. Eu moro em Balneário Camboriú, no posto do bairro dos Municípios, que eu comecei a questionar muito, quer dizer, eu sempre questiono, né, porque me parece, quando eu vejo um homossexual, um negro, eu digo assim, pessoas que vivem na pele esse preconceito mais descarado, né, que o preconceito que eu vivo é um outro tipo, mas existe um preconceito que é próprio de uma classe, que é próprio de um grupo de pessoas, de uma etnia ou de uma pessoa que optou por algum, né, por algum estilo de vida especial. Me parece que a pessoa já vive armada para, sabe? Passou por tanta coisa que está sempre armada. Então, uma espécie de autodefesa, um mecanismo. Um mecanismo de defesa, né? Então a colega ali que tem o cabelo diferente, de repente é só um simples estranhamento. Às vezes não é necessariamente um preconceito, eu vou dizer, ai, mas não é isso. É assim, nossa, tem alguém que não é tão habitual aqui. Alguém que não é tão comum aqui, né? E às vezes dá vontade de parar e ficar olhando o cachinho e tal, mas, né? Aí cria um pouco essa coisa de, né? Minha mãe é só um pouquinho, mas pré-conceito já está aí. Exatamente, o preconceito também. O teu olhar errado para aquela pessoa. É pré-conceito, é preconceito. Olha bem o meu. Ele tem um título, professor da universidade. Nem todos vão olhar para ele. Nem todos vão olhar para ele no sentido de preconceito, sabe por quê? Porque ele tem um títulozinho, professor. Tem isso sim. Mas dentro dos titulados também tem preconceito. Não, eu entendo. Dentro dos titulados também tem preconceito. Claro, ele sofre preconceito porque por ter aquele cabelo estranho. Eu penso diferente. Outro professor que optou por ter... assim como no meio de um monte de gente que tem dread, o cara que optou por ser engomadinho também sofre preconceito. O que eu quero dizer é que esse preconceito ele é um pouco inerente do ser humano, né? E aí, voltando à situação que eu vivenciei no posto de saúde, existia uma fila, existiam pessoas que chegaram antes e pessoas que chegaram depois, haitianos, brasileiros, loiros, uma pessoa, né, uma haitiana, um pouco irritada porque ela não estava sendo atendida. Eu também não estava. O meu pai de 79 anos que estava passando mal, tanto que quando ele foi atendido, ele foi levado diretamente para o hospital, não deixaram ele voltar para casa, ele foi de ambulância, do posto de saúde, de ambulância para o hospital, e ele estava naquela situação, ele também não estava sendo atendido, e tinha aquela moça haitiana que também não estava sendo atendida, e estava muito irritada e muito esbravejando, como considerando-se discriminada por ser haitiana. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim,
vocês são bem-vindos, mas nós aqui também temos os nossos problemas sociais, sabe? Se você, por um acaso, chegar em algum lugar e for maltratado, não é necessariamente porque você é negro, é haitiano, é porque aquela pessoa que está ali atendendo, ela está de má vontade, e essa má vontade ela vai ter com qualquer pessoa, não é? Não está. Eu entendo. Gente, olha só, não estou diminuindo a questão de que vocês passam por isso, tá? Eu não estou diminuindo a questão, tá? Eu só estou querendo provocar um pouco, ser advogado do diabo aqui e dizer que existem milhares de questões misturadas. Com certeza. Entende? Eu entendo, quer dizer, não posso dizer que eu entendo porque eu não entendo, né? Eu não sofro na pele, né? Eu não sei o que é. Mas eu sofro também alguns outros preconceitos. E sofro também por ser mal atendida por alguém ou no posto de saúde, ou na fila do banco, ou em qualquer situação. Enfim, que eu acho que às vezes a gente precisa também... Sabe o que é questão, minha amada? É questão de educação. É questão de educação. Aí também existe, porque o educado, ele não olha a cor, não olha nada. Mas como nós vivemos em um país de pouca educação, não é educação da universidade, não. É aquela educação que você recebe lá do pai, da mãe em casa. Tá? Não é essa. Eu sou educado, eu sou um professor, eu sou um doutor. Não. Educação humana, é o respeito humano, outra coisa. O respeito do ser humano. Interessa quem seja, que não gostaria de estar sentada na universidade, tá? E tá falando isso aqui. Por quê? Porque se nós nascemos todos iguais, por que eu estou fazendo sentada aqui? Não, isso para vocês. Sim, vergonha, por isso eu vou voltar. Já não devia mais ser tema de debate. Não parece que não chega a lugar algum. Então, sentar aqui na universidade e ter essa fala é um atraso de vida. Parece que eu estou engatinhando ainda, que eu já tenho 60 anos de idade de caminhada. Entende? Que já trabalhei, que já estudei, que estou aqui falando a mesma coisa que eu falei ontem, há 25 anos atrás. É a mesma conversa. Então, aonde vamos chegar? Você fez essa pergunta, eu pergunto de novo. Vou engatinhar outra vez. Num outro ser que vou nascer, com certeza. Incomode alguém aqui dentro. Porque eu não sei se nós vamos conseguir viabilizar esse curso pela universidade. Talvez pelo núcleo A, a gente consiga muito mais fácil do que por essa universidade. Compreende? Não é tão às vezes, porque existem questões que não basta só a gente querer e ter os meios, né? Temos que desafiar muitas outras coisas. Eu cortei um pouco a tua fala, você me desculpa, mas eu queria também trazer o seguinte: eu sempre tive cabelo muito curtinho, muito curtinho, a vida inteira, de criança, tudo muito certinho. Resolvi deixar por alguma razão muito pessoal, assim, não quis cortar o cabelo e foi crescendo e foi provocando as pessoas, principalmente pessoas que são tidas como: poxa, corta esse cabelo, tá incomodando esse cabelo, você não vai cortar esse cabelo? E as pessoas que falavam isso são pessoas que tinham uma postura, uma visão muito conservadora, que a gente conhece, as pessoas, o povo com quem convive e trabalha. Então, assim, opa, por que essa pessoa está incomodada e está querendo que eu corte o cabelo? Porque eu tenho que estar no padrão normal da instituição ou algo desse tipo. As pessoas que eram mais artistas, mais músicos, artistas, que legal, tá? O cabelo cresceu, que legal o cabelo. Então é uma questão identitária. Então eu resolvi deixar, e para vivenciar isso que a Renata falou, que é impossível saber o que você, você só pode falar a partir do que tu vivenciou na tua história. E o aprendizado que eu posso sintetizar para vocês é o seguinte: o pessoal bicho grilo e que mora na rua são meus brothers. Rodoviária, a galera cabeluda e
enfim, fora do eixo total, me cumprimentam, dialogam comigo sem falar muito, mas eu sou aceito. Eu sou aceito. Um nível de escolaridade muito alto. Assim, a gente vê muitos médicos, advogados, sabe, pessoas de cargo, com cargos altos, e que a gente vê que estão sempre buscando se aprimorar, quando a gente vê que alguns brancos não tentam assim, se evoluir como pessoa, como ser humano, né, dentro da sociedade, que às vezes fiz até o ensino fundamental ali e deu, tá bom, sabe? Então é uma coisa muito assim chocante da gente ver, porque eu conheço pessoas que são racistas, assim, que eu acho que, sabe, é uma coisa que pra mim não tem, assim, e que a gente vê muito, e é muito triste isso, assim, só que vai de como a pessoa é educada desde pequena, né, assim, com essa diferença, né, que a gente tem que aceitar o próximo, e assim, também com a pessoa que é gorda, a pessoa que é magra, a pessoa que sabe? A gente tem muito isso também. Poder ver, sim, juízes negros, médicos negros, advogados, professores da universidade, que até o momento isso é raro. Andando de carro, tendo sua boa casa, né? É raro. Agora, a questão assim, do que a Renata também tinha falado sobre os preconceitos, são muitos, né? Com relação à estética, se gordo magro, se alto baixo. Agora, o que toca as políticas públicas são os casos mais importantes. Então, aí sim vem o olhar do governo. A questão da pele é sim um caso de política pública, não é à toa que há. O genocídio, como o colega ali falou muito bem, da juventude negra, que está 70% dos encarceramentos são de pessoas negras, de homens jovens negros. É uma questão política pública. Não sei se apareceu aqui nos filmes, mas a questão da mulher, que o índice é tão alto que eu sempre me confundo com esse índice. Eu não sei se são mais de 10 mulheres mortas por semana, a cada 2 dias, é um número, e não é de acidente de carro, não é por ser mulher. Então, há que haver políticas públicas. Então, e assim a gente vai... eu digo isso só para não entrar na questão de as diferenças, a questão da estética, tudo é muito problemático. Quando torna-se gritante e de um grupo cada vez maior, aí é a hora de incidir as políticas públicas, que eu achei muito bom quando você falou, agora o núcleo está trabalhando menos. Então é bom que o núcleo está trabalhando menos, porque o governo, até que enfim, vem fazendo a sua parte devida, né? Que para isso que a gente aposta, paga os impostos e tudo mais. E uma outra coisa que eu também queria recuperar também da fala da Renata e que vem me incomodando e preocupando muito, talvez até seja o momento logo de pedir o exílio e sair do país, mas é o fundamentalismo. O fundamentalismo está vindo com uma força absurda, cada vez mais, eu não estou vendo muito um break disso, é o pastor tal para ser candidato não sei o quê. Então, assim, que Deus esteja no lugar devido, que é nas suas casas, nos seus recintos, que seja respeitado. Então a gente vê a religião afro, ou a Umbanda, ou o Candomblé, porque tem nome, sendo massacradas. Eu fiquei estarrecida com o que eu escutei hoje. Eu sou de Itajaí, eu conheço aquele... eu era muito criança, mas enfim, a minha mãe sempre gostou muito de carnaval, e nos levava aqui nos Atiradores e também lá na vila. Quando eu soube de um clube que era de negro, que ninguém podia entrar, eu nunca entendi aquilo. Por que não podia entrar?
Em contrapartida, também nós não éramos sócios do Guarani, porque não éramos tão ricos também, mas que não entrava negro. Então, isso eu vivi em Itajaí. Então, a colega ali que pergunta onde é que estavam os negros, aqui nessa cidade sempre escondidos, né? Até onde eu me criei, eu sou daqui. Então, assim, mas além de toda a problemática, há a questão do fundamentalismo, que eu sou obrigada a levantar também, devido aos colegas que me parece que são muito cristãos, e tem aí os haitianos, né, com todo respeito, mas que a religião seria bom que fique longe da política, mas não sei se isso vai ser possível e se tem retorno. E hoje eu tenho isso para mostrar até que tem alguns lugares de favela, que os traficantes evangélicos estão expulsando as casas de sangue dos seus territórios. Traficantes evangélicos, parece mentira dizer isso aí, mas traficantes evangélicos expulsando casas de mães e pais babalaôs, né, e alorixás do seu espaço, inclusive invadindo, quebrando tudo e expulsando. Mas, atualmente, né, o abuso de Deus é terrível. Concordo com a senhora. Jamais poderemos ser tão fundamentalistas. E principalmente quando nós falamos no mundo criado por Deus, né? É isso que os haitianos estavam falando, né? Nós somos criaturas. Agora, por ser criaturas, nós temos algo especial, que Deus nos criou na diversidade. E isso deve ser respeitado. Deus nos criou em diversidade. E cada um tem direito de ser o que é, pensar, expressar. Ser diferente não deveria causar estranhamento. Simplesmente reconhecimento. E acredito que nós deveríamos trabalhar muito mais no reconhecimento de um para com o outro. E não tanto enfatizar as diferenças. Porque nós sempre estamos construindo o outro. E quando nós construímos o outro, nós já somos preconceituosos. E acho que o preconceito nos distancia mais e vai abrindo um abismo. Infelizmente, nós vivemos um fundamentalismo, principalmente o fundamentalismo do eu estou certo e todo mundo errado. Camboriú, trabalhando algumas questões de autonomia, de agricultura orgânica e ter essa liberdade, né, do que a gente tanto comentou aqui. E na verdade a minha professora me repassou esse livro, que eu conhecia essa comunidade que é do Sertão do Valongo, que é uma comunidade quilombola. E daí eu tive aulas esse semestre. E eu comentei que eu conhecia, e lá tem tem agricultura orgânica, né? O pessoal lá, e daí eu disse, não, eu conheço, e ela me deixou esse livro para mim entregar pro pessoal lá, né? Mas eu acho que é oportuno eu deixar aqui com o Matarese, no Laboratório de Educação Ambiental, deixar por alguns dias, para quem tiver interesse em ver um inventário, né? Que esse é o livro que tem que ser feito, digamos, por antropólogos, para adquirir reconhecimento do nível federal, que é uma comunidade quilombola, né? Então, por curiosidade, deixo no laboratório as mãos do Marco depois. Agradeço. Nos encontramos lá na frente da Igreja Matriz e falei para alguns, o meu avô foi um dos que construiu essa igreja aqui, durou 12 anos, ele ficou alguns anos construindo, trabalhando na construção da Igreja Matriz. E ele era alemão, veio da Alemanha, como imigrante, trabalhador, pedreiro, e assim todos nós, naturais daqui mesmo, do Brasil, eram quem? Os nossos povos indígenas. Então, todos nós somos migrantes, não podemos ter um olhar tão diferenciado assim, porque os nossos antepassados vieram há pouco tempo para cá. Historicamente, 50 anos, 60 ou 100 não significa nada, do ponto de vista da história, é muito
Muito obrigada. Boa noite. É praticamente, eu acho que é a 30ª associação, não tenho assim tão preciso o número de associações que a gente já conseguiu formar, né? Inclusive o CEPES também é uma luta nossa de inclusão de renda, né? Foi um outro trabalho nosso de direitos humanos, e hoje a gente tem lá 18 grupos de economia solidária dentro do CEPES, né? Tendo renda e algumas pessoas sobrevivendo já daquele trabalho lá dentro. Então é gratificante. Hoje eu participei de um processo, né? E estou lá trabalhando junto desse pessoal. E agradeço a todo, em nome do Matarese, né? Ao Univale, essa oportunidade, porque há 30 anos atrás a gente também não teria espaço e nem voz aqui dentro da universidade. Contigo. Y como no es por la última vez, sino para siempre, a cada momento tenemos oportunidad, estamos aquí para participar con ustedes. Muchas obrigados para tu apoyo. Espero el año que viene, tem que estar ahí. Porque cuando tenemos educación, racismo no existe. Quando tem mais capacidade, não tem diferença. Porque Michael Jackson escreveu uma canção de Black or White. E nessa canção tem muita lição para a pessoa. Como outra pessoa canta outra canção de You Are My African Scream. Como você é a reina de minha África. E por isso me sinto muito orgulhoso. É a única maneira para estar contigo a causa de meu corpo. Eu não sei se uma pessoa não está muito orgulhoso, é muito orgulhoso. Pois eu não tenho problema com racismo de corpo, só eu tenho problema com racismo de inferioridade. E racismo de inferioridade é outra coisa. Mas estão, sem dúvida alguma, estão emanando boas energias para a gente, porque não puderam estar aqui hoje, mas estão muito desejosos e trabalharam muito para que isso acontecesse. Tá? Então, Salete, eu convido você aí, porque quero bater uma foto disso aí também. E eles fizeram todo um trabalho, né, há 25 anos atrás, com a iniciação do Grupo Afro, que foi mais um grupo de direitos humanos, e eles participam junto do Centro de Defesa de Direitos Humanos e fazem todo o trabalho do Grupo Afro também. E a gente quer agradecer, né, dessa forma, né, essas pessoas que continuam esse trabalho, né, e o Centro de Defesa de Direitos Humanos está sempre de portas abertas para continuar qualquer trabalho. Muito obrigada a todos que participaram dessa roda de conversa. Foi muito gratificante. Eu espero que tenha sido para vocês também. Obrigada.